Olá, esse é o canal Física Pai d'Égua, eu sou o professor Ival Medeiros e vou resolver mais uma questão de pressão, a questão número 6, e ela diz o seguinte: o pequeno bloco que tem o formato de um paralelepípedo, cujas arestas medem respectivamente A, 3A e 5A, pode repousar sobre uma superfície plana disposta horizontalmente em 3 situações distintas, conforme mostra a figura abaixo. As relações entre as pressões P1, P2 e P3, exercidas sobre a superfície devida exclusivamente ao peso da caixa, são... Bem, então nesse problema nós vamos calcular a relação entre as pressões que são feitas. Bem, pressão, a fórmula é força sobre área. Então, esse paralelepípedo ele está de 3 maneiras diferentes repousando na superfície. Aí a força que ele vai estar exercendo, né, é o peso dele. Então o peso não muda aqui na situação 1. É o peso, a força é o peso, na situação 2 a força é o próprio peso e aqui na situação 3 ainda é o peso. Então quando a gente for calcular P1, vai ser a força, que é o peso, dividido pela área A1. Então o que mudou foi a área. Então vamos calcular P2 na situação 2, vai ser o próprio peso é a mesma força dividido pela área 2. E P3 vai ser o peso, que é a força, dividido pela área 3. Então a força não muda, que é o próprio peso dele. O que vai alterar é a área que ele está em contato com a superfície. Então, olha, vamos ver aqui na primeira figura, a área que está sendo apoiada, essa área. Então, essa área aqui, A1, a gente vai calcular, é a área de um retângulo, que é a base vezes a altura. A base é 5A e a altura aqui é A. Então, a área A1, ela vale 5A vezes A elevado ao quadrado. Aqui na situação 2, a área que o paralelepípedo está repousando é essa aqui. Essa área, então, a gente calcula do mesmo jeito, a área 2. Vai ser a base 3A vezes a altura A. Na verdade, base vezes a profundidade. Vai ser 3A vezes A. Então, a área 2, ela vai ser 3A ao quadrado. E a área 3 é a maior área. Ela vai ser toda essa área aqui embaixo, ó. E essa área tem aqui a base 5A e a profundidade 3A. Então, a área 3, ela é 5A vezes 3A, que vai ficar 5 vezes 3, 15, e A vezes A elevado ao quadrado. Com isso, eu posso calcular a pressão. Então, a pressão P1, ela vai ser o peso, eu não sei quanto é o peso, dividido pela área 1. 5A ao quadrado. A pressão 2, ela vai ser a força, que é o peso, dividido pela área 2, dividido por 3A ao quadrado. E a pressão 3, ela vai ser a força P, dividido pela área 3, que é 15A ao quadrado. Bem, se a gente olhar as alternativas, ele está pedindo para fazer a relação entre as pressões. Então, a gente pode fazer a relação entre P1 e P2, por exemplo. A gente divide a expressão de P1 por P2, que eu vou ter a relação entre elas duas. Então, P1 dividido por P2 vai ser, ó, P1 quem é? É P sobre 5A elevado ao quadrado. P2 é P sobre 3A ao quadrado. Então, vai ficar aqui embaixo P sobre 3A elevado ao quadrado. Isso aqui é divisão de fração. Como é que a gente divide? A gente conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, vai ficar P dividido por 5A elevado ao quadrado, que multiplica 3A ao quadrado, que é a segunda invertida, dividido por P. Então, a gente vê aqui, olha, aqui tem P aqui em cima, eu corto com P. Tem A ao quadrado, eu corto com A elevado ao quadrado. Então, sobrou 3 aqui em cima e 5 embaixo, então a gente vai ter a relação P1 sobre P2 igual a 3 sobre 5. E aqui a gente faz o produto do meio pelos extremos, multiplica assim, ó,
P1 vezes 5 é 5P1. E isso é igual a P2 vezes 3, é 3 vezes P1. Então, a relação que a gente tem entre P1 e P2, aqui é 3P2. Então, 5P1 igual a 3P2. Vamos ver a alternativa. Olha, 5P1 igual a 3P2, alternativa A. Já começa, não é? É a resposta alternativa A. Aqui diz, olha, 3P1 igual a P2, errado. P1 igual a 3P2, errado. 3P1 igual a 5P2, não. É 5P1 igual a 3P2 e P1 igual a P2. Só podia ser se a área fosse a mesma. Então, a resposta é a alternativa A. Já é a alternativa A direto. Mas se você quisesse fazer P1 com P3, o procedimento seria o mesmo. A gente pegaria, olha, P1 e divide por P3. P1 é P sobre 5A ao quadrado. E P3 é P sobre 15A elevado ao quadrado. A divisão de fração conserva a primeira P sobre 5A ao quadrado e multiplica pela segunda invertida 15A ao quadrado dividido por P. A gente corta o P, que aparece em cima e embaixo, e o A elevado ao quadrado também. Então vai sobrar aqui P1 sobre P3 é igual 15 aqui em cima e 5 por embaixo. 15 por 5 é 3. Aqui a gente pode passar o P3 para lá. Vamos ver primeiro a relação que ele dá, é P1 e P3. Então eu posso passar o P3, que está dividindo, vai multiplicando. Então P1 é igual a 3P3. Essa é a relação entre P1 e P3. Quando vocês quiserem fazer, é só fazer entre P2 e P3, é só fazer a mesma coisa. Pega o P2, divide por P3 e vai encontrar a relação. Aí vocês conseguem perceber que deu P1 igual a P3 e aqui com certeza vai dar 5P3 igual a P2. Então, resposta alternativa A. Bem, se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o canal, porque eu estou colocando vídeo todos os dias da semana para que você fique bem preparado para o Enem, para os vestibulares em geral e para as provas na sua escola. Muito obrigado e até a próxima.